bem com vocês? Luiz novamente aqui para falar que o Inomináveis Podcast está com mais um episódio aí. Olha aí, pessoal, a gente de volta aí com mais um tema, né? Depois aí da nossa hibernação aí momentânea, né? Tivemos um momento de hiato aí, já tivemos episódios na semana passada, nas últimas semanas, aliás. Foi bem legal aí e dessa vez agora estamos com mais um episódio aí, como a gente prometeu, seguindo aí o cronograma, né? E hoje a gente... exatamente. Hoje a gente, né, Ericão? Hoje a gente tá com um tema, que é um tema que a gente faz tempo que a gente tá tentando falar, né? Faz um bom tempo aí que a gente tá tentando falar. Acho que, sei lá, desde dos primeiros episódios a gente já tinha programado esse episódio e finalmente conseguimos aí reunir uma galera aí pra tá falando dele, né? Que a gente vai falar sobre o pós-metal, né? O gênero do pós-metal aí, o que é isso, de onde veio, de onde surgiu e como se reproduz. Exatamente. E lógico, né, que para isso a gente montou aqui, acho que tá o time mais expert do gênero aqui, dá para falar. Acho que tirando os apresentadores, todo mundo é expert, né? Exatamente. Ela só tá com os PhDs aqui do pós-metal, né? E que a gente tá aqui com as participações especiais aí do Marcelo, do Luiz e da Muri, que eu vou passar para eles aí se apresentarem, né? Lógico que também tá o Ericão aqui, que é já da equipe principal, né? Mas antes de a gente se apresentar aí, galera, segue a gente aí nas nossas redes sociais, tá? Não esquece aí, segue a gente tá no Facebook, tá no Instagram. Se você tá vendo a gente no YouTube aí, ó, começa a seguir a gente no YouTube, dá um curtir aí, dá um joinha. Se você tá ouvindo a gente no Spotify, segue a gente também no Spotify, nos seus agregadores de podcast preferido, né? Compartilhe aí com seus amigos aí que querem conhecer mais sobre esse tema, tal, que não está familiarizado, aí, então espalhe a palavra o máximo que puder, né? E é isso, pessoal. Então vamos aí. Instagram também, né, Lu? Instagram, lembrando, galera, que no Instagram também a gente está com conteúdos lá, a gente está sempre postando alguma coisa no Instagram. As novidades a gente vai estar sempre postando lá primeiro, né? Os cortes também, teremos os cortes aí dos episódios também para o pessoal, né? Conhecer. Vamos contratar um açougueiro especialmente para isso. Contratou, exatamente. Tá aí, já temos Então tá com conteúdo bem legal aí, tá? E logicamente, né? Se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Inomináveis Podcast. Beleza? Bom, como é que eu falei aqui, já dei a apresentação aqui, tá o Ericão aqui, né? Que já deu um oi aí pro pessoal. E eu vou passar aqui nossos convidados aí, nossos convidados super especiais. Estamos aqui com já conhecido da casa, né? Que é o Luiz Mazeto, que ele já participou aí do nosso programa, já teve um episódio lá com ele lá falando sobre o jornalismo musical, né? E ele voltou novamente aí, né, para falar um pouco aí do tema, né? E aí, Luiz, beleza? Dá um oi pra galera aí, e se você quiser também falar um pouco do seu currículo aí, fique à vontade, cara. E aí? Bom, é isso. Meu nome é Luiz Mazeto, ainda sou, eu acho, jornalista, apesar de trabalhar com marketing hoje em dia, mas eu comecei desde o começo a querer trabalhar como jornalista musical, ainda que não como profissão principal, muito por causa do pós-metal, vamos dizer assim, por causa do Neuroses e dessas bandas todas. Então tem uma ligação pessoal aí para mim, que entra também no terreno de fã, assim, mais do que aquela coisa de jornalismo imparcial, mais tradicional. Eu lancei esses 2 livros que o Marcelo mostrou aí rapidinho, faz 7 e 5 anos, respectivamente. Depois eu escrevi para Vice por 5 anos, 6 anos, não lembro mais. Nossa, é mesmo. E hoje em dia eu escrevo para o Screaming Yell, que é um site aqui de São Paulo, e para a Loud, que é uma revista de Portugal. E é isso aí. Valeu de novo pelo convite aí. Que isso, a gente agradece também no Basalt, né, mano? Também divido o espaço com o Marcelo, que está aqui comigo hoje, no Basalt. Divido o palco, que agora não existe mais, com o Marcelo. E o pessoal, o livro aí que o Marcelo mostrou aí, também o Eric mostrou, para quem está ouvindo no Spotify, foi o livro Nós Somos a Tempestade, é o volume 1, volume 2, né? A gente vai estar deixando o link aí, tá, pessoal, para quem quiser se interessar aí em comprar os livros aí, vamos deixar o link na Amazon, então compre com o nosso link aí, e é isso aí, galera. Mas valeu, Luiz, agora vamos aqui pro Marcelo. E aí, Marcelo, beleza, cara?
Tudo jóia, mano. Tô aí enfeiando essa Que transmissão é aqui. isso? Que é isso? Mas tô aí, cara. Obrigado pelo convite também, cara. Eu fico feliz, assim, de aproveitar espaços desse tipo, assim, para exercitar um pouco a cabeça, né, cara? Tipo, eu acho que não preciso reforçar aí que a gente vive esse momento de pandemia, mas é um momento também de trazer outras reflexões, né, cara? Falar de outras coisas, não ficar só em si mesmado na neurose do dia a dia, né? Uhum. Então, pô, eu fiquei muito contente pelo convite, assim, pela oportunidade de rever alguns de vocês, né? E, pô, aproveitar essa chance para falar de coisas que a gente gosta, né? Que eu acho que é o principal de tudo. Uhum. E o Marcelo também tem um podcast aí. É verdade, cara. Assim, como eu e o Luiz, a gente divide Muito só bom, aliás. palco via WhatsApp agora, porque não dá para ensaiar, não dá para tocar, né? A gente tem a nossa banda, que é o Basalt. A pandemia estourou logo que o disco saiu, ou seja, a gente só recebeu as cópias e não pôde nem exercitar o Caraca. tocar ao vivo, fazer divulgação do disco como a gente faria normalmente. Então, cara, eu acho que como boa parte da população, eu passei muitas semanas em casa enlouquecendo com o contexto atual, com o contexto político atual, com o contexto sanitário atual, e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque, como eu estava falando com a minha esposa ontem aqui em casa, eu toco em banda desde que eu tinha 16 anos. E Uhum. esse está sendo o período mais longo do qual eu não piso numa sala de ensaio. Eu nunca Exatamente. fiquei tanto tempo sem ensaiar, sem tocar. Eu continuo escrevendo, porque se eu não escrever, aí de vez eu vou pirar mesmo, porque é da minha necessidade pessoal fazer isso. E daí eu criei o Obra Fechada, que é um projetinho que eu já tinha com um colega que não andou muito, foi engavetado, e daí eu desengavetei ele e meio que deu certo, assim, ele meio que funciona. Eu Muito criei, é bom. uma coisa total sem expectativas. Eu tento alternar. Uma semana a gente fala de um livro, na outra semana a gente fala de um disco e na outra semana a gente fala de um audiovisual. Uhum. E sei lá, eu tô com 3.500 audições desde de março, assim. Que Está sendo uma legal. experiência legal, porque é basicamente, eu acho que é um sentimento que todo mundo tem, que é assim, você lê um livro legal ou você viu um filme legal, aquela experiência não vai ficar só com você quer dividir com alguém, você quer falar aquilo com as pessoas, você fala, pô, eu ouvi esse disco, True Silver in Blood, do Neuroses, caralho, que coisa É. magnífica. Chamei o meu amigo Luiz Mazeto para falar disso aí. Eu li um livro do Tolstói, etc e tal, ou de qualquer outro autor, eu sinto vontade de trocar isso. Então, o Obra Fechada nasceu, primeiro, para não enlouquecer com a pandemia, ou enlouquecer um pouco menos, e também para exercitar um pouco essa coisa da troca também, porque senão se a gente não para refletir um pouco, cara, a gente fica repetindo os mesmos assuntos no nosso dia a dia. A Uhum. gente fica ali, porque é o governo, porque é a pandemia, essas coisas têm que ser discutidas criticamente, mas eu acho que a nossa vida não pode ser só elas. Então, foi meio que isso, assim. Foi assim que a gente surgiu também, Foi? Marcelo. O mesmo sentimento, porque a gente exteriorizava isso, né? Nas conversas que a gente tinha nos ensaios, sei lá, em boteco, na rua, com os amigos. Agora a gente arranjou esse jeito de fazer, né? Esse podcast, conversar com a galera. Isso é Uhum. o mesmo sentimento. Cara, e é muito saudável fazer isso, porque, ao contrário do que algumas pessoas pensam, exercitar o cérebro também é bom, tá ligado? É. Tipo, e você, assim, se você não exercita, se você não alimenta ele com novas coisas, com novas visões, você fica encruado, tá ligado? Você fica tipo um bichinho meio ali, né? Então, não, vamos ali, vamos colocar água na plantinha para ver se ela brota, tá ligado? Então, eu acho que é fundamental isso, é trocar, ver pessoas, ouvir opiniões diferentes. Nossa. Então, é isso. Quanto mais projetos desse tipo tiver, eu acho que melhor faz para a cabeça de todo mundo, porque eu também ouço, consumo muita coisa. Eu já vi os outros episódios de vocês, eu já vi o episódio, sei lá, de outros podcasts que estão rolando, assim. Então, acho que quanto mais tem, melhor para nós, melhor para todo mundo, melhor para quem consome isso aí, e vamos embora. Com certeza. Exatamente. Pô, legal. E o Marcelo também, ele, além de tocar no Basalt, também ele tocou no Cúmplice, né?
e também tocou no Constrito, né, cara? Que é uma das bandas mais referência aí do underground brasileira aí, tocou também. E fora também que você também criou o selo o Black Amber, né? Isso, cara. Então, o Eric e a Muriel, acho que são, tanto quanto o Luiz, são muito testemunhas disso, porque a nossa amizade é de muitos anos já, né? Tipo, eu lembro do Eric tocando baixo no Dissentimã, eu lembro da Muri dos primeiros ensaios lá carregando os pratos de bateria, indo tocar. Então, assim, é a trajetória de passar pelo estúdio Velúria, todas essas coisas. Então, tanta, assim... Lenfer. Nossa, Porra, né? Chegou a gravar projetos nossos. Então, tipo assim... Então, assim, o Constrito é um projeto muito do coração, porque foi a minha primeira banda que meio que funcionou como uma banda funciona, entendeu? Então, a gente teve um disco lançado por um selo que, na época, era o selo legal para lançar essas coisas no momento. Esse CD esgotou, tipo, a gente tocou bastante. Assim, a banda... E, assim, o Constrito também coincide com momentos pessoais muito profundos para mim. Eu estava passando por uma fase difícil da vida e a banda meio que foi uma ancoragem boa, assim, que me deu uma direção, me deu um norte, me apresentou para pessoas diferentes, trouxe um monte de visões que me formaram como pessoa, apesar de eu não ser tão jovem naquela época, mas pelo menos assim, para um cara que estava meio perdido no que fazer, deu um rumo. E assim, como eu disse agora há pouco, desde os meus 16 anos eu toco. Sei lá, o Constrito surgiu na minha vida, eu já devia ter uns 25, 27, por aí. E daí eu não parei mais, cara. Então, tipo, já é uma jornada de muito tempo. Então, vivendo essa experiência da música alternativa, da música underground, da música subterrânea, ou seja lá como a gente definir isso aí, você vai sendo apresentado a desafios. O Luiz sabe disso. Tipo, o Basalt ele funciona com pequenas pontas de atividade. Eu faço algumas coisas, o Luiz faz outras, o Pedro faz outras coisas. E nesse aprender várias coisas, surgiu a Black Embers também. Então, eu tinha vontade de lançar bandas dos meus amigos. Eu também quebrei a cara porque chegou um momento, ali no começo dos anos 2000, que com a crise do CD, vários selos estavam parando de lançar disco. A banda que eu tinha no momento, que era o Cúmplice, ninguém queria lançar, cara. Eu cheguei a oferecer para uns 4, 5 selos, os caras falaram, cara, não é que eu não goste da sua banda, eu não tenho como lançar, a gente está quebrado. Eu falei, pô, cara, se ninguém lança a minha banda, lança o seu mesmo, entendeu? Tipo, não deve ser a coisa mais difícil do mundo. Se a gente consegue se organizar para fazer um ensaio, para fazer uma gravação, para lançar um disco, é questão de se organizar também. Deu certo. Chegamos ao 8º lançamento, paramos de lançar por enquanto para dar foco em outras coisas que a gente fez. A gente fez assim 4 edições muito legais de um festival disso também, que assim, a ideia era meio que fazer, entre aspas, uma curadoria do que estava rolando naquele momento, fazer meio que uma pequena fotografia daquele momento do underground que a gente estava organizando as coisas. Modéstia à parte, eu acho que a gente foi bem sucedido nisso, a gente conseguiu organizar as coisas direitinho, com uma qualidade razoável, com o mínimo de dor de cabeça. As bandas que tocaram, pelo menos, eu não sei se é por um grau elevado de amizade, mas ninguém nunca falou mal, todo mundo falou que era legal, que curtia. Então, quando você vive intensamente essa experiência, assim, esses desafios vão aparecendo. Não tem ninguém para lançar sua banda? Faça você mesmo lança sua banda. Você quer organizar um festival com bandas legais, você acha que não tem ninguém organizando isso? Pô, cara, tá uma puta oportunidade para você mesmo ir lá e fazer, entendeu? E eu continuo acreditando nessa ideia. Eu sei que tem muita gente com rancores e coisas mal resolvidas desse universo nosso que tá sempre ali, ai, mas é ruim, ai, porque fulano... Cara, isso não me interessa. Interessa o que eu posso fazer. Exatamente. O que eu posso fazer é organizar as coisas para os meus amigos, para as minhas bandas, e se puder agregar mais gente no meio desse processo, melhor ainda, entendeu? Todo mundo sai ganhando, o público ganha, as pessoas ganham, nós ganhamos, as bandas ganham, e aí vai que vai. Sensacional, sensacional, é isso aí. Bom, então tá aí, tá o Marcelão aí, deixou todo o currículo dele aí, que é um baita currículo, convenhamos, que é isso? Né? Imagina, cara, assim. E estamos também aqui com a Muriel aí, que
Faz um tempinho que a gente tá tentando trazer ela também, conseguimos finalmente aí, graças ao Ericão, né? O Ericão conseguiu aí. Fala Camuri. A gente achou um tema legal para ela participar, né? Que é desse que ela acredito que ela deve curtir muito. E é isso aí, Muri. Dá um oi pra galera aí, e fala um pouquinho de você aí. Oi, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É muito legal mesmo participar. Eu sou péssima de falar, então, tá? Já vou falar, vou ficar quietinha no meu canto. Mas assim, realmente um assunto que eu gosto muito, não tem como negar, né? Eu toco há bastante tempo aí já no Labirinto, né? Especialmente que é a minha banda desde, sei lá, basicamente da minha adolescência, né? E cresci dentro do labirinto, perdida no labirinto. E em paralelo também, né? Eu e o Eric, né? A gente toca junto, tem os trabalhos com a Dissenso, eu trabalho também profissionalmente com áudio, gravações, né? A parte mais técnica, assim, de captação, mixagem, etc. Até produção de show. Então, assim, eu sou meio que faz tudo. Então, meio que, acho que no dia a dia, eu acho que é isso, assim. O meu currículo aí é um pouquinho de cada coisa. E a coisa do pós-metal tá aí também há muitos anos, né? Desde, acho que quase... Desde sempre, eu vou falar, né? Porque desde a adolescência no punk rock que seguiu para o hardcore, que daí o hardcore já deu aquela puxadinha para o som mais estranho, opa, tem umas coisas rolando ali diferentes. Porque da onde vem o espírito do pós-metal, né? Tá chegando uns lances no Brasil, o que é isso, de onde vem, o que é, aí você vai conhecer, vai se aprofundando, e hoje em dia, pô, tem tanta coisa, né? Que surgiu daquilo, né, que a gente vivia, né, ali muitos anos atrás, das verduradas, dos rolês punks, então nossa, é muito legal, assim, ver o que rola hoje em dia, né, assim, eu acho que esse papo vai ser bem massa, assim, para pontuar aí algumas coisas. Eu fico até emocionado de ver isso, porque são gerações parecidas, assim, a gente falando sobre esse tema, porque às vezes para muita gente falar, pós-metal, o que é isso? Mas, cara, é um negócio que, agora ouvindo a Muriel falando, eu lembrando disso, né, de quando a gente começou, e eu lembro pela primeira vez, antes da gente até começar a tocar junto, primeira vez que eu vi o nome Isis, que me despertou atenção, eu falei, pô, que nome foda. Foi com o Marcelo, eu acho que ele não vai se lembrar, a gente estava num carro e estava voltando do ensaio para variar com um monte de gente, tinha 20 pessoas num carro, sei lá qual carro que era, enfim. Tava de palhaço, Fusca de palhaço. O Marcelo comentou, falou, pô, eu tô ouvindo, porque a gente tava falando, acho que de influência do Constrito, e ele já tinha falado do ISIS, cara, e aí a gente, porra, foi a primeira vez que eu ouvi falar do ISIS, que se a gente for ver, é uma das matrizes, né, se for considerado pós-metal, pô, pra mim, com certeza é um dos pais aí também, e eu lembro que o Constrito já tinha isso, por isso que era uma banda diferencial na época, era bem diferenciada na época, assim, era uma banda que tinha umas influências que a gente não entendia de onde vinha, você fala, cara, mas tem um negócio aqui que é mais lento, que é mais, não sei o quê, e a gente tava tentando entender isso, e aí pegava muito quem tava procurando essa sonoridade diferente, fora talvez do hardcore, ou do metal, ou do punk, né, convencional. E eu lembro que foi a primeira vez que eu escutei. Foi engraçado, que são dois membros do Constrito, eu acho que foram disseminadores do pós-metal aqui. Eu encararia como disseminadores e fazer até uma justiça a isso, porque foi o Marcelo com o ISIS e uma famigerada fitinha aí que rolou com Neuroses, que era do Pierre, que chegou até a mim. Foi a primeira vez que eu vi Neurose e foi assim, ódio à primeira vista, à primeira ouvida, né? E aí eu lembrei disso, eu falei, não posso deixar que seria uma ótima pessoa também para estar aqui também conversar, porque eu lembro que essa fitinha do Neurose rodou e muita gente conheceu a banda assim. Mas enfim. Não, sensacional, cara. E eu acho que assim, eu acho que a gente já pode introduzir aí, né, na verdade, sobre o pós-metal, né? Eu acho que um cara que poderia explicar melhor desse início do pós-metal, eu acho que é o Luiz, eu acho que ele deve ter estudado um pouco mais sobre isso, né? Luiz, assim, cara, como a gente pode definir ali o pós-metal, né? Assim, como você acha que a gente pode definir o estilo pós-metal? E aonde você acha que começou tudo isso, né, cara? Pô, pergunta fácil, hein?
Putz, não sei, eu acho que de repente o Souls at Zero ali da Neuroses é um disco que Eu meio acho. que muda tudo, assim, apesar de não ser o som exato que foi virando depois, né, tanto do Neuroses quanto do Ice, as outras bandas, mas acho que foi meio que o primeiro disco a fazer essa mudança, assim, né, esse negócio da repetição, que era doom metal, mas não era doom metal, tinha um pé no punk, no hardcore, tinha aquela coisa meio, né, da repetição de virar meio que um transe, toda a parte da bateria mais tribal também. Eu acho que Utilização de instrumentos não convencionais, né, Lu? ele já começava a ter projeção, bastante projeção na época, nos shows, tinha sintetizador já, né? Acho que esse é um disco bem importante, assim. De diferença, assim, eu não sei, o pós-metal, acho que ele... Talvez se você não soubesse que a banda A ou B é de pós-metal, você não faria, porque tem muita banda que a gente fala que, né, que tá dentro do pós-metal, que às vezes pode soar mais black metal, mais progressivo, mais qualquer outra coisa, porque vai ter mil influências aí, né? Acho que o pós-metal, sei lá, talvez eu pense mais como uma ideia de como abordar a música da banda, da cena em geral, do que só o som, assim, né? Acho que o som influencia bastante, né? Você tem essas Uhum. bandas tipo Neuroses, Isis, aí você tem o Cult of Luna da Suécia, a Menra da Bélgica, que são bandas que têm, acho que influências, né, entre elas ali, mas ao mesmo tempo tem sons diferentes, né? Você pega da We Are Final Light da França, o Pelican, o Mono, o Boris também, que é do Japão, assim como o Mono, enfim, são bandas que têm sons bem diferentes, mas acho que tem essa pegada um pouco mais pé no chão e mais aberta a mil influências, assim, do que era o metal, pelo menos feito na época, né, ali nos anos 90, que estava naquela transição. O thrash metal estava meio que acabando aquele auge ali, né? O Metallica estourou com o Black Album, mas já não era mais thrash metal. O Sepultura estava deixando de ser thrash para ser outra coisa. O death O metal vindo, né? o death metal tava meio que chegando no auge ali também, né? Antes de virar uma coisa mais técnica ali, outra coisa. O black metal também acho que estava Uhum. no auge, e acho que o pós-metal chega meio que nesse caldeirão, assim, de mil coisas, metal extremo e rock alternativo também, né? No Uhum. meio ali. Acho que é E, meio que uma mistura de todo esse momento aí. eu coloco aí, você falou do lance dos anos 90, eu acho que eu coloco que os anos 90 ali foi meio que um momento de experimentação do metal, né? Que ele Sim, começou total. começou a ter esse lance das vertentes de entrar com outros elementos, né? Teve ali no... A gente teve também ali no lance do alternative metal, né? Que é o lance de deixar uma coisa mais simplificada, né? O próprio Helmet mesmo, né? Sim, total, De... realmente é. Uhum. O É. Helmet, o Melvins também, eu acredito também que foi uma baita influência ali, né? Eu acho que o Neurose, né, cara, com certeza eu acho que ele foi meio que, assim, se você, meio que a galera considera meio que, tipo, a pedra primordial do que seria o pós-metal, né? Que é principalmente com o disco, com o Through Silver and Blood, né? Sim, Que a galera meio que considera que é meio que ali pode ser considerado que, tipo, a galera considera que é o primeiro disco seria o Black Sabbath do pós-metal, assim, né? Tipo, mais ou menos, né? Que, sim, e o legal é que até eu acho que eu vi uma entrevista deles, assim, que falam para ele, né, sobre esse lance deles serem pós-metal, e eles não meio que não, eles não consideram, assim, ele fala, tipo, pô, sei lá, considera a gente tanta coisa, tipo art metal, tipo Não, os caras, avant-garde metal tal, na mas época, os caras não falavam nem que era metal, cara. Eles é, fugiam. Bom, deixa o Marcelo complementar. É que tem uma passagem do livro muito boa do Mazeto que fala exatamente isso. Mas para você, Marcelo, o que você acha? Assim, porque a gente já acho que foi a primeira, isso que eu falei agora, né? Foi a primeira pessoa que trouxe essa bagagem. Talvez eu lembro que a gente nem sabia o que era pós-metal, não falava esse termo. Eu cheguei a escutar pessoas falando metal inteligente. Eu lembro que tinha gente que falava isso, metal cabeçudo também, né? metal cabeçudo, mas enfim, como que foi para você? Cara, cara, para mim assim, primeiro de tudo, obrigado pela lembrança, assim, cara, porque é uma lembrança até carinhosa, assim, porque a gente vivia meio que em bando, né? A gente vivia de galera, assim. Tipo, você ia num ensaio, não era só a banda ensaiando, tinha tipo os seus brothers, assim, dependendo da banda, tinha umas 20 pessoas ao redor.
quando rolava, sei lá, uma verdurada, o evento era um evento mesmo legal, assim. E eu acho que, puxando um pouco disso, assim, eu estava ouvindo o Isis muito por influência direta e, obviamente, do Pierre. O Pierre tem uma vivência familiar fora do país, então ele teve um acesso tanto visual de presenciar show, como de compra de disco, que meio que antecipou a gente aqui. E ele trouxe isso muito no momento dele compor as coisas na banda. Ele e o Gabriel, eles eram meio que as forças motrizes da banda na composição do Constrito, né? Então você pega lá o Fio de Vida no Círculo da Morte, que era o CD que a gente fez na época, você vê que tem várias pitadas desses elementos, assim. Então, tipo assim, o Enemy of the Sun, o Souls at Zero e o próprio True Silver in Blood, eu ouvi em loco via PR. Tipo, Nossa, que ele foda. tinha e me mostrou, assim. Eu falei, caralho, isso é muito novo, isso é muito fresco. E, ao mesmo tempo, isso conversava diretamente com a experiência que a gente estava vivendo, que era o rolê do hardcore aqui em São Paulo, aquela coisa da verdurada, que era uma coisa que naquele exato momento estava crescendo muito, tipo... Cara, a gente fala de um show hoje com 50, 70 pessoas, a gente sai dando cambalhota de alegria. Mas um show desse tinha 200, 300, 1000 nego, assim, Verdade. fácil, num sábado à tarde, assim. E além dessa... E aí, no calor dessa efervescência, várias coisas foram chegando. Era o ISIS chegando, tipo... essas primeiras coisas, tipo Godspeed You Black Emperor, essas coisas foram todas se misturando no caldeirão do que a gente ia compondo, porque a gente ia tentando misturar, tipo, os death metal, os grindcore que a gente gostava com essas coisas. E, pô, eu acho muito rico. Então, por exemplo, eu lembro dessa época, as bandas que eu ouvia eram um mix de várias coisas dessas e que hoje a gente até pode encaixar com um pouquinho de boa vontade nessa coisa. Então a gente ouvia, o que eu ouvia bastante? Eu ouvia essas bandas da Percoro, por exemplo, aquele selo alemão. Então era Sistral, era Acme, era Morser, eu ouvia muito isso, essas coisas. Ao mesmo tempo, pro lado americano, eu ouvia muito His Hero Is Gone. Então, tipo, já não era aquele crust padrão, já era um crust feito de outro jeito. Tipo, eu adorava o When Forever Comes Crashing do Converge, por exemplo, que tinha saído um pouco antes. Eu adorava, assim, tipo, algumas bandas americanas, tipo Rorschach, que era, tipo, muito esquisito. Ou seja, o próprio hardcore americano e europeu não era tanto mais aquela coisa quadradinha, bonitinha, formatadinha. E assim, todas essas bandas que eu estou citando têm uma influência imediata do Neuroses, entendeu? Tipo, tem uma influência imediata desse circuito que o Neuroses fomentava ao redor deles. Então, eu acho interessante que assim, algumas coisas vieram de uma influência imediata e direta e outras vieram de influências até meio tangenciais. Pô, cara, para pensar, o Catarsis tocou aqui em Nossa, 2000. E o Catarsis tem a ver, entendeu? De certa forma, musicalmente, tem a ver. Tem essa coisa desse crust que não é padrão, mas que acrescenta outros elementos mais progressivos no formato, né? Então, e a gente estava assim, quando eu digo a gente, não é só eu e nem só a minha banda, eu digo todos nós, assim, a gente estava recebendo uma carga informacional e assim, tem outro momento, a internet já estava melhor, mais distribuída, todo mundo estava recebendo essa informação de uma maneira quase que em tempo real, vamos dizer assim. Então, pô, é uma mistura de saudosismo com memória analítica, essa resposta. e abraçou, né? Nos abraçou, né, Marcelo? Porque também teve isso, né? Da questão que que a gente veio do meio punk, hardcore, faça você mesmo, enfim. E essas bandas, apesar de ter esse rótulo, né, pós-metal, de metal alternativo, que seja, né, que é uma variação, entra outras vertentes, né? Inclusive no livro do Mazeto tá super bem explicado, Sludge, Doom, né?
E aí abraçou a gente por quê? Porque essas bandas eram mais próximas da gente na essência do punk e do hardcore disso, inclusive as próprias gravadoras desses selos, ou dessas bandas, os selos dessas gravadoras, eles pegaram no começo, né? Eram selos que vinham do punk e do hardcore, né? E A depois Hydra Head mesmo, né? A Hydra Head. Head, que é do Neurosis, né? Exatamente, e depois eles fundaram, né? Que aí surgiu a Hydra, a Southern Lord, a Neurotic, veio depois disso, né? Mas muito bem isso mesmo. Uhum. Eu ia citar no meio, eu acabei esquecendo, mas assim, tinha uma banda que eu adorava, cara, que assim, hoje poucas pessoas, assim, vai soar mó pretencioso falar isso, sei lá, as pessoas podem procurar e ouvir. É uma banda que chama Starkweather, assim. Cara, a banda tinha todos esses elementos, assim, só que pra mim era uma banda de hardcore, entendeu? Era uma banda de hardcore que tocava devagar, pra caralho, assim, muito lento, com um vocal horroroso, assim, fim do mundo, assim, tipo, medonho, com umas partes muito dissonantes, esquisitas. Cara, e o disco dos caras é de 97, entendeu? Não é um disco mainstream, não é um disco que, tipo, também não foi meio que badalado no rolê do hardcore, não é, tipo, um Jane do Converge, entende? É um disco que... Mas, assim, todos esses elementos que a gente está discutindo, de, tipo, de ser uma música carregada, lenta, com uma estrutura musical mais simplificada, durona, com os temas introspectivos para dentro, assim, cara, tá tudo lá. Só não é uma banda que meio que bombou, vamos dizer assim. E é uma banda que também era simplesmente uma banda de hardcore que tocava devagar, basicamente. Então é curioso essas coisas, né? Muito doideira. E deixa eu fazer uma pergunta para a Muri aqui, né? Que é Muri, em relação assim ao pós-metal, assim, né? Tipo, a gente falou do lance das referências, né? Dos sons mais pesados, tal. Mas o pós-metal também tem muita influência do pós-rock, né? Tipo, o pós-rock também está diretamente ligado ao estilo do pós-metal, né? E principalmente o lance da estrutura musical, né? De como é feito toda essa parte do pós-metal, né? Desse lance de não ser tipo verso, refrão, verso, né? Tipo, ele tem toda uma estrutura, só que é diferente, tipo, ele não chega a ser tão progressivo, né? O legal dos pós, né? Todos os pós-rock, pós-metal, é que deixa toda essa abertura, né? Então, assim, você não precisa ficar preso àquela estrutura que já existe, assim, dos outros estilos, que já está tudo bem delimitadinho. Então, assim, tem essa abertura para experimentação, essa mistura de estilos, de influências, né? De instrumentos diferentes que, tipo, não tem nada a ver, tipo, botar um violoncelo numa banda de metal, mas, pô, no pós-metal você pode fazer isso, né? Então, você meio que perde um pouco os limites, né, disso. Até assim, o que, né, até eu e o Eric, às vezes a gente fala sobre isso, fala, pô, às vezes é difícil delimitar o que é o pós-rock, onde começa o pós-rock e onde termina. O pós-metal já é a mesma coisa, todos os pós aí mistura muita coisa, né? Então, realmente, assim, em relação à estrutura musical, já é uma coisa muito aberta, a experimentação, assim, né, com instrumentos diferentes, os climas, as sensações, tem os pós-metal que são mais imagéticos, que são mais melódicos, os que são mais agressivos. Então, acho que é muito aberto, né, isso. E, assim, até o Marcelo lembra de uma banda que faz todo sentido, né, o Godspeed, que também é uma das antigas e que, sem dúvida, influenciou muito a banda de metal, a sair do metal tradicional e, tipo, abrir a cabeça, né? Isso, acho que com certeza tem muita coisa que resultou aí dessa mistura, assim, né, de influências, de estilos, né, essa combinação ao longo dos anos e vai rendendo isso, né? Tipo, por exemplo, uma banda que eu acho que também é bem legal mencionar, assim, tipo, Red Sparrows. Boa. Que é uma banda também que tem um belo de um pé ali no post-rock, mas que, você vê, não é uma banda assim que é leve o tempo inteiro, que é suave, tem as partes bonitas e tem as partes intensas, pesadas, soa metal, né? Eu lembro que a gente sempre falava isso, né? A gente sempre falava isso. Que é assim, que é bonito, que é intenso, que é claramente pós-rock e pós-metal ao mesmo tempo, sabe? O Red Sparrow, que é um projeto, né? Um baita projeto que tem membros do ISIS nele, tem membros do. Tem uma Ruth, né? A Emma Ruth, ela participou do Red Sparrows, né?
uma baita banda aí, né? E eu acho que assim, eu acho que a gente poderia falar também, já meio que passando por Mazeta também, acho que a gente já falou, já comentou aí do Isis, mas assim, o Isis pode-se dizer que foi tipo a banda que meio que estruturou o que, tipo, mais ou menos assim, o que poderia ser, tipo assim, se a gente pudesse definir tipo o que é um pós-metal em sua essência, assim, seria o Isis. Eu acho que foi a primeira assim que poderia falar que disso aqui é o pós-metal e tá aí a formulinha, e agora a partir disso vocês podem seguir isso, mais ou menos. Vamos dizer, você acha que foi o Isis a primeira que assimilou esse selo mesmo de pós-metal, ou Mazeto? Acho que sim, acho que talvez eles não vão admitir isso, mas acho que sim, né? Porque uma banda que surgiu um pouco depois, né? Ali na segunda metade dos anos 90, eles vinham do hardcore também, né? Então, eles claramente já gostavam de Neuroses. Eles foram, acho que daí, eles foram a primeira banda a fazer essa mistura, acho que mais proposital, de metal com pós-rock, né? A partir do Oceanic ali, você vê que eles já misturam os dois mundos de uma maneira que acho que nenhuma banda tinha feito depois. Depois o Cult of Luna pega essa meio que a mesma pegada, assim. O Cult of Luna no começo também, assim como o Isis, era uma banda mais pesada, né? Tinha uma parede de guitarra. E aí a Somewhere, né? partir... Oi? Somewhere é tradução do Isis ali, né? Sim, total, né? Samuel é isso, meio que a resposta da Europa pro Oasis, assim. Exatamente. O pessoal, ele tem um pessoal que brinca, assim, que fala que o Isis seria o Metallica e o Cult of Luna seria o Megadeth, assim, tá ligado? Tipo, os dois não, os dois meio que não ia conseguir viver sem o outro, assim, sabe? Tipo... Caramba, o Aaron Turner acabou de tropeçar lá, mano. Caiu de cabeça no chão. Não, então, mas do Isis, né? Eles fizeram, tipo, vários discos seminais, assim, do que seria do considerado pós-metal, assim. O Celestial, para mim, eu acho que é um dos meus preferidos, assim, deles. Mas tem o Panopticon, né? Que é uma coisa já bem mais viajado. Tem todo esse lance da ambiência mesmo, né? Ele trabalha muito bem esse lance da ambiência e tal. E assim, comparando com o Cult of Luna, eu tenho aquela parada que, assim, que o Cult of Luna, tipo, pegou aquilo que o Isis já fazia e tentava deixar, tipo, mais épico, assim, sabe? Tipo, lance de colocar 3 guitarras, 2 baterias, tipo, sabe? Tipo, sintetizador, essas coisas, né? Tipo, vocês acham isso, assim, ou eu tô viajando? Pode falar, quem quiser aí, fica à vontade. Big Band, né? Eu acho que perderam os limites, cara. Acho que perderam os limites. Porque a Muri falou um negócio que eu achei muito interessante, cara. Porque, assim, a partir do momento que você colocou o pós ali, tá valendo tudo, meu amigo. Vale tudo. Tá valendo tudo. E aí, sei lá, é engraçado, porque eu tinha uma birrinha particular, assim, e meio idiota com o Cult of Luna, porque eu falava, mano, não é possível os caras colocar 8 caras, todos eles meio galãs, todos eles meio bonitos, uma banda multiétnica. Cabelinho bem feito, né? Todo mundo com o cabelo penteadinho, umas roupas. Eu falei, mano, não é possível, tá tudo errado isso aí. Todo mundo com o visu certo, sabe? Daí eu falei, mano, essa banda é meio produzida, aí nem vou levar a sério. A banda é animal, é o piro, tipo, o Vertical, por exemplo, é um dos meus discos prediletos pra vida, assim, tipo, puta disco. Mas eu acho que, assim, conforme o estilo, assim, beleza, surgiu esse estilo. O Neuroses fez isso, o Isis foi lá e deu o acabamento do formatinho dessa casa. Tipo assim, o Neuroses foi lá e construiu a casa. Punk, rebite, meio feio, meio torto. Aí o Isis foi lá e deu um acabamento para ficar mais polido o formato do que a coisa é. A partir desse momento, a forma tá pronta, meu amigo. E daí os caras fazem o que eles querem. Quer colocar 3 baterias no palco? Coloca. Não tem a turnê lá do Melvins mesmo, tocando com 2 baterias, só para falar desse detalhe. Eu acho que o elemento do desafio musical de composição saiu um pouco da estrutura, entendeu? Então, o desafio não era mais você fazer umas músicas interessantes, era mais o que você poderia acrescentar nessa música. E eu não estou falando isso como um demérito, muito pelo contrário. Eu acho que se você tem oportunidade para colocar e experimentar esses elementos, colocar músico convidado, sabe?
Eu acho que a música, cara, é uma experiência viva, sabe? A gente tem Napalm Death tocando com o John Zorn numa É, mesma faixa, por exemplo. o, Por o Por Naked que City, né? não? Isso, então, por que não fazer isso no formato de uma banda? Para que se apegar às estruturas convencionais? Eu acho que é esse questionamento que todas essas bandas em algum momento fizeram, entendeu? Então, eu acho que em algum momento perdeu o limite, em algum momento eu acho que ficou meio carne de vaca, eu também acho, mas eu acho que também que todo amadurecimento de estilo musical, ele passa por isso também. E até que chega uma hora que aquele granulado assenta e a coisa meio que começa a funcionar com mais leveza, sei lá. A gente tem um Amenra hoje. O Amenra eu acho que é uma coisa, tipo, perfeitamente acabada, assim, tipo, os caras chegaram num formato que eles querem, do estilo de música que eles querem, com os elementos musicais que eles querem acrescentar ali, e ali agora vai que vai a máquina. Funciona a máquina como ela tem que funcionar. Não sei lá, tô tergiversando aqui. Não, mas é, né? Porque tem essa questão que vocês falaram que assim as raízes, né, do pós-metal tinha uma influência, lógico, né, a essência do punk, do hardcore, mas começou a usar a essência tipo as influências, e referências do rock progressivo, do próprio que se chama metal alternativo, é uma gama de coisas, cara. O termo pós-metal, tanto pós-metal como pós-rock, eu acho que desses pós-black metal tem uma indefinição em si muito grande, porque a gama de tipos de sonoridade que isso, né, abrange, né, é enorme, né? E lógico que a gente tem tem um norte ali. Tanto é que você não consegue definir qual é a origem do pós-metal. Você fala, tem uns. A gente falando, pô, neurose, a gente chegou a um conceito que eu também acho que foi lá que deu, mas, pô, você tem gente que nem no próprio livro do Mazet fala, pô, tem o Melvis, que mostrou aquilo lá para todo mundo, tem o próprio Black Flag, né, com o maior, tipo, que mostrou um negócio mais, né, então, assim, a gente veio essa construção e aí só vai agregando coisa, né, vai agregando, e lógico, depois a gente vai falar posteriormente daqui a pouco sobre isso, né, mas talvez para o final, mas eu não gosto muito da palavra evolução, mas isso está em constante mutação. Isso aí, além de abranger outras sonoridades, né? E, por exemplo, o caso do Cult of Luna é um negócio vem de outro continente, outras referências de som. Aí você já começa a perceber algumas coisas que estão, né, imbricadas no som deles, que já influencia tipo meio que escandinava. Então você vai sentindo isso. Isso eu acho que consegue esse termo, né? Esse que a gente rotula como pós-metal, consegue cooptar com isso. Mas eu não sei, uma coisa que estava até depois a gente pensando sobre isso, tem umas coisas que eu converso muito com a Muriel, e em relação à presença de mulheres tocando pós-metal, que vocês veem? Também é um meio ainda assim, lógico, né? Como um termo geral, assim, tipo, como tudo na música, na sociedade, enfim, ainda é muito machista, tal. Tem poucas mulheres que estão ganhando espaço agora, recentemente, várias coisas lutando, entrando, né, forçando isso para poder, né, ter uma representatividade maior, uma participação maior. E bandas com mulheres no pós-metal, vocês enxergam o que vocês têm né, de referência, assim? Acho como tudo, em todo estilo musical, né? O lugar da mulher na música como quem está fazendo, né, com uma figura ativa e não passiva, realmente é difícil, né? Não é uma coisa que, assim, vou falar que o pós-metal tem mais espaço que outros estilos, não, porque eu acho que tá assim, tá bem escasso, na verdade. Assim, eu não vejo muitas bandas, eu pessoalmente, assim, não conheço, assim, muitas bandas que tenham mulheres, assim, na formação. Tem, claro que tem, né, mas aquela coisa, né, você vai comparar a quantidade, né, realmente é bem menor, assim. É diferente, por exemplo, do metal tradicional, que eu já vejo que, assim, em relação ao pós-metal, tem muito mais mulher tocando.
produzindo, fazendo coisas assim, né? No pós-metal, pelo menos o que eu vejo, assim, eu vejo uma escassez muito grande, assim. Uhum. Eu acho que assim, e é meio contraditório, né? Porque se você parar para ver, uma das principais influências do pós-metal que a gente mencionou foi o lance do pós-rock e até do próprio shoegaze mesmo, né? Que são estilos que já têm são mais abertos para mulheres, tal, tem mais mulheres mais ativas, tem mais ativas, e é estranho, né? Porque, tipo, um estilo que tá muito agregado a esse estilo de som não ter tantas mulheres envolvidas, né? Tipo, sei lá, ok, sei lá, temos agora a Chelsea Wolf, tem a Emma Ruth, que a gente falou, tem a Julia Christmas, mas assim, sei lá, a gente tá falando de três, olha o tanto de banda que a gente falou, a gente deu 3 nomes de mulheres, sabe? É meio estranho, realmente bem contraditório, né, cara? É bem pontual mesmo, assim, né? Você consegue, assim, listar nos dedos, assim, deixa eu contar 1, 2, 3, 4, 10, acabou. Não sei se vocês conhecem também mais bandas com mulheres, né, assim, na formação. É que eu, pessoalmente, assim, tem bandas que às vezes eu nem sei qual é a formação. Assim, eu de fato, muita coisa eu vou pela qualidade do som. O som é bom, é isso aí. Para mim, assim, às vezes não me importa tanto, tipo, tem homem ou mulher. Eu acho que às vezes acaba sendo meio que até uma coisa assim, não sei, eu pessoalmente não fico tanto nessa neura. Né, claro que assim, sempre que tem a oportunidade da gente ter uma banda com mulher, nossa, eu vou fazer o máximo para divulgar, reforçar, né? Tipo, poxa, é legal quando eu vejo também que outras meninas, de repente, mais novas, vêm até o trampo, a correria do labirinto, e falam, poxa, olha que legal, eu posso ter uma banda de som pesado que é assim, assado. Então, isso é super importante para a formação de mais mulheres atuando e vendo que, poxa, é possível, né? Todo mundo tocar e fazer o rolê, e é isso aí, né? Mas eu não conheço muitas bandas mesmo, assim, acho que dá para contar nos dedos. E parece essa discussão é bem, né, complexa, mas parece às vezes até, né, pequeno, mas não, assim, você vê, tipo, uma das coisas que a gente sempre fala também, muitas meninas talvez conheçam esse tipo de som e se aproximam de ver a mulher tocando, por exemplo, né, se enxerga uma pessoa tocando bem, vê uma outra menina, né, e se identifica, e nisso explora e vai atrás da sonoridade também, né? Não só, também do instrumento em si, né? Sim, bateria já de cara já é um instrumento que é bem, né? É bem pouco feminino, assim, né? Então, já pela dificuldade em carregar o instrumento, já começa por aí, né? Mas realmente é isso aí. Quanto mais divulgação, quanto mais, né, identificação puder existir, né, melhor pode ser, né, para de repente um futuro, etc. Mas realmente eu vejo isso como uma grande dificuldade. Fala, Mar. Não, assim, é que eu fiquei tentando achar motivos, né? Tipo, os motivos vão ser inúmeros, sempre. A gente Sempre. tem, tipo assim, a gente tem barreiras sociais, a gente tem barreiras de gênero, a gente Não é falou específico da música e do estilo. Tá em tudo, né? exatamente, assim, e sei lá, se a gente tem um Nervosa hoje, mas cacete, teve que passar o Sepultura, teve que passar o Crisium, teve que passar uma Sim. tonelada de bandas até que chegar uma banda de mina nesse segmento de metal extremo para ter uma certa projeção, aparecer e, com perdão da expressão, ser levada, entre aspas, a sério, tipo, dentro do business aí, vamos dizer assim. E eu acho que, assim, essas garotas, elas existem, sei lá, tem o Sub-Rosa lá, aquela banda de Sim. Salt Lake, que tem umas garotas, tem a própria Emma Ruth Randall, que vocês falaram, tem a Chelsea Wolf, tem a Julie Christie, que gravou lá com o Cult of Luna, tem a moça lá que toca no Baroness também, então, assim, elas estão aí, entendeu? Eu acho que, querendo ou não, de alguma forma, elas acabam inspirando outras garotas, e eu acho que nessa onda geracional que é o fluxo imparável do tempo aí, uma hora ou outra vai surgir uma banda interessante, legal, ou formada na sua maioria por garotas, ou com uma ou outra garota ali dentro no meio também. Sei lá, tem o Língua Ignota, sabe? Tem assim, essas garotas estão aí. É que eu acho que se a gente for falar em números proporcionais comparados aos outros segmentos, já é uma luta desleal.
sabe? Fica meio complexo de se colocar. Mas eu acho que o principal é isso, sei lá, a gente tem a Muriel aqui, entendeu? Tem a... Esqueci o nome da menina, a menina que tocava bateria no Cassandra também. Então, tipo, Sim. até aqui no nosso quintal brasileiro, elas estão, entendeu? Em São Carlos tinha uma banda que era de sludge doom também, e que a gente pode encaixar nessa categoria, que eram, não sei se era em São Carlos, eu acho que tinha umas garotas de São Carlos, outras de Brasília, era um projeto assim, que eram 4 garotas, era um lance puta interessante, assim, me fugiu o nome da banda. É da Peço Carol? Isso, Carol peço Batera? isso, Carol. peço perdão pelo vacilo, peço É. perdão pelo vexame de ter esquecido o nome, mas assim, cara, tá aí, entendeu? Cabe a gente tá atento também, entendeu? E, tipo, tá atento, prestigiar, divulgar, fazer coisas em parceria, fazer, sabe? Articular essas coisas. Porque, Sim. querendo ou não, no final das contas, esse rolê todo, ele é feito por uma coisinha incontrolável, que são os seres humanos. Então, tipo, se a gente que tá atuante no meio puder organizar coisas e empurrar isso, dar uma projeção melhor as coisas vão fluir. Uhum. Quanto mais trouxer esses projetos, né, que tenham essa representatividade, mais outras pessoas, outras meninas vão Exatamente. ver, vão se identificar e vão ver, poxa, eu posso fazer isso também. Então é isso aí, é continuar fazendo, né? A gente Sim, tem total. que bater nisso. Então, esses festivais, os shows que a gente organiza, ó, galera, aqui, falando para os nossos milhares de espectadores, a gente aqui é a favor do sempre, faça você mesmo, viu? Do nós façamos, né? Nós façamos, nós fazemos. Então, assim, isso sempre vai ter valor, sempre vai ter valor, sempre vai despertar alguém. A gente sabe disso. A gente começou assim, moleque, tocando em hardcore, tocando em eventos que nós organizávamos, e até hoje a gente faz isso, até hoje. Não é porque, sei lá, a gente tem oportunidade de tocar num lugar que seja mais estruturado, que a gente abandonou essa relação, né, com o underground, com tudo que permeia a gente, né? Uhum. E para você, Mazeto, o que você acha aí, cara, desse lance das minas aí? Você conhece bandas novas, assim, que de repente tem isso, que pode estar agregando isso para trazer garotas para esse. Não só pro pós-metal, mas no geral, assim? Eu lembrei da Mirkur, eu nunca lembro, nunca sei É. como é que fala o nome dela Legal. corretamente. Tem o Helms ali também, que é uma banda de Ah, é Seattle. Tem uma verdade. baterista, é um power trio, né, que são 2 mulheres. E é maravilhosa a banda, ao vivo é incrível. Incrível, né? Eu queria muito ver a banda. Tem o True Idol também, né, que é muito boa a banda. Gosta ou você não gosta, Érica? Não entendi. Não, é do eu amo, coração, ó. cara. Eu amo O coração explodindo. você explodindo. Eu vejo cada vez nessas bandas mais novas que são ou, né, que tem mulheres como vocalistas ou bateristas, ou é um projeto solo, né, como Língua em Nota e a Mirkur, que acho que estão fazendo, acho que a música mais interessante, assim, dessas bandas novas atualmente. A Emma Ruth Rundle tá para lançar um disco novo aí, ela gravou com o Tu, né, aquela banda... O tal, né? Uhum. Não sei como é que fala, é Tal? Eu falo tal. A gente falou que é Down. Puta, mano, eu não sei, mano. É que eu não gosto de falar, eu não gosto de falar tu, é porque às vezes confunde com Lembra, tu, sim, entendeu? com Tu, Aliás, esse disco é bem legal do Cultura, eu achei bem da hora. É muito bom, né? Ela é muito boa, né? Ela é muito talentosa. É muito legal. Uhum. Eu acho que também eu só tem uma outra que eu acho que também que é muito importante aqui falar, né? Que eu acredito que também que trouxe muita gente para conhecer bandas, assim, eu acho que até o próprio Amenra, né? O Church of Ra, que é o Wolfbreaker, né, cara? Tipo, Nossa, verdade. Esquecemos totalmente do Wolfbreaker. Eu tava achando estranho, como que ninguém mencionou ainda? Banda, mano. Não, que banda, meus amigos. Que banda, meus amigos. Falou da Trinca Chelsea, a Emma. E esquece, né? Só porque a mina é europeia, né? Deixaram ela de lado. É vocalista, né? Aí, ela era a gente que é diferencial vocalista todo sofre, da banda, cara. né? A gente que é vocalista sofre, cara. Eu tô acostumado com isso. A gente quer sempre sofrer. Mas eu vou fazer que a baterista do Cassandra é a Karina. Grande Karina, perdão, viu? Peço perdão pelo vacilo, lembrei também. Gente, vale mencionar a Estamira também, viu? Tamira. De Brasília. É isso aí. As meninas Estamira Era essa também. banda. Era essa Cuidado de não banda, lembrar? Muri.
Era essa banda. Peço perdão ao Estamira pelo vacilo. É isso aí, cara. Eu queria lembrar também uma banda que eu vi recentemente, que eu conheci, acho que de Islândia, é do Nordeste, agora eu não lembro de onde era. Queria lembrar também, e tinha uma menina também tocando, e era muito boa a banda. Bem, bem arrastadona, pesadona, assim, como é que a gente gosta. Eu acho que aqui no Brasil, acho que também tem as meninas do Racta também, né? Sim, lógico. Sim. Verdade, bem lembrado. Tem as meninas do Racta. Passeia por aí também, né? No pós-punk, enfim. Mas, tá ali, né? É um pouco Então, mais tá bom, leve, tribal. né? Mas tem o lance denso, tem aquela carga, né? Uhum. Que eu acho que é dos elementos que compõem o Sim. pós-metal também. Eu acho que Exatamente. Porque é a porteira aberta, meu amigo. Abriu a porteira, lembrei tipo... Vai tudo. Não precisa ser nem mais metal para ser pós-metal. Verdade. Veja Lembrei bem. do Kailesa, né? A gente esqueceu do Kailesa, Kailesa. tava tentando lembrar. Nossa, Royal Kailesa. Thunder também. Royal Thunder é muito boa a banda. Maravilhoso. É isso mesmo. Eu ia falar do Royal Thunder. Isso O mesmo. Indie Hand também, né? O Indie Hand é muito Indie bom. Hand, Ela tem um disco solo incrível também, a vocalista do Indie Hand, ela é muito Bem boa. lembrado. E uma dúvida que eu tava pensando, assim, eu tava relendo algumas coisas no livro do Luiz 2, né? Por que vocês acham que no começo, por exemplo, tem lá falando mais ou menos, mas e eu acho que é o que eu pensava, assim, também. O pós-metal, assim, essas bandas de pós-metal não tiveram tanta aceitação e não foram tão... E não, assim, não tiveram tanto espaço, não... Eu falo até de público, porque tinha um público restrito, mas tinha, né? Tinha a bolha e tal. Mas de mídia, de ter... Demorou muito para vir por exemplo, um documentário que para alguma coisa relacionada a isso, ou publicações falando especificamente de pós-metal. Por que vocês acharam que teve uma certa relutância principalmente do público de metal tradicional, assim? Eu acho que o Neuroses... Desculpa. Não, pode falar. Eu me empolguei, nem vi se era minha vez ainda, mas pode falar, Luiz, pode falar, de boa. Eu acho que o Neuroses meio que fez a escolha ali quando eles estavam no auge de não querer estar no auge comercial, né, de sair da Relapse, da máquina toda ali, né, depois do Times of Grace. Eu acho que isso ajudou a não levar, talvez, que eles tinham tocado no Ozzy Fest, estavam numa gravadora ali que estava, né, em crescimento e tal, estavam fazendo turnês com Tombed, com não sei quem, Pantera, estavam cara. crescendo. Com quem, desculpa? O Neurose estava abrindo pro Pantera, cara. É verdade, 96, né? Uhum. Na época que o Pantera tava fazendo o Great Saunter, né? Verdade. Mas eles escolheram sair disso. E também eu acho que... Não sei, acho que na época o metal tava meio embaixo comercialmente também, né? Ali na segunda metade dos anos 90, começo dos anos 2000. O metal como um todo, assim, teve o grunge ali, que ficou até 96, 97. Aí teve o rescaldo do pós-grunge. Aí depois começou o New Metal a bombar, e até 2000 e pouco ali o New Metal, que estava com meio que todas as atenções. Metalcore também. Metalcore cresceu muito nessa época, né? Lamb of God ainda era meio Metalcore no começo, Shadows Fall, Killswitch Engage, essas bandas estavam com um espaço grande. E aí depois você tem as bandas tipo Mastodon, Dillinger, que lá para 2006, 2007 começam a entrar em gravadora grande, fazer turnê com Metallica, o Barones depois disso também. Acho que aí começou a ter mais espaço, mas acho que foi meio que uma coisa natural também, assim. Talvez se o Neuroses tivesse escolhido querer ser uma banda comercial no sentido, né, de trabalhar o tempo todo com isso, talvez tivesse vindo antes, mas acho que tinha outras circunstâncias, não sei. E você, Marcelo? Cara, eu vou muito no achismo, correndo o risco de falar uma barbaridade, assim. É isso que mas assim, cara, ó, eu vou falar de uma perspectiva puramente underground, assim, de gente que faz música alternativa e circula nesse meio. Cara, a coisa já meio surge com uma certa pecha meio... A gente não é tipo isso aí, entendeu? O fato do Eric receber o negócio falando assim, metal inteligente, quer dizer que existe um metal que não é inteligente. E que a gente já está assumindo, colocando esse crachá, falando, olha, a gente é diferente. Então, assim, posso estar enganado. Tô assumindo que pode ser um achismo monstro.
Mas eu acho que isso aí acaba meio que dando uma emperrada, entendeu? Acho que a coisa meio que fica meio em si mesmada, tipo a gente fazendo para nós mesmos, sabe? E colocando o contexto, sei lá, a gente fez um programa falando sobre o True Silver in Blood, né? Por causa disso a gente fez a pesquisa. O que o Luiz falou é mais pura verdade, cara. Ou assim, aquele movimento do metal ser uma música de massa, de estar no rádio, de estar na MTV, já tinha passado. Estava em queda, ou assim, as bandas estavam procurando outros caminhos, assim, estou falando de bandas num nível que, assim, os caras vivem disso aí. O cara paga o aluguel dele, as contas dele, com a grana da turnê, com a grana da venda de disco. Diferente de nós que temos outras profissões e gerenciamos as nossas bandas no tempo livre, etc e tal. Então, eu tinha pelo menos uma percepção de que, assim, era um negócio que meio que se satisfazia com o próprio rolê, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso aí acaba tentando responder um pouco o Eric, acaba emperrando as coisas, entendeu? Tipo, é diferente, sei lá, você pegar death metal sueco, você fala assim, Swedish death metal, tem disco, tem coletânea, tem livro, tem documentário. Por quê? Porque aquela coisa se consolidou e ela já foi aberta para ser meio jogada para a massa, assim, entendeu? Tipo, sei lá, você pega, você vai no site da Basilion Points, tem lá um disco, um livro explicando a história do grindcore. Tem, mas assim, é um segmento que teve muito tempo também para ser maturado e absorvido socialmente, e quando eu digo socialmente, não é nem a sociedade em geral, é o nosso rolê, é isso que eu estou querendo dizer, ser absorvido por esse rolê para gerar um interesse, para que seja gerado um produto, para que um pesquisador sente lá e escreva, entendeu? Então, eu acho que a gente ainda está nessa curva, e eu acho que a nossa curva é mais lenta por outros motivos do qual eu não vou saber explicar, além do meu achismo que eu coloquei aqui, assim. E ele- Pode ser, talvez, esse lance do metal, assim, às vezes ter a cabeça um pouco mais fechada. Então, né, a galera tem um pouco de dificuldade de ver adiante daquelas barreiras, né, assim. E aí essa coisa fica muito no underground, né? Então, para se construir essa uma infraestrutura básica, assim, mesmo de casa de show, de banda, de selo, de não sei o que, para a coisa girar, em especial, assim, no Brasil nem se fala, né? Mas que praticamente não existe. Mas no mundo é difícil, né? É bem isso, porque você falou de ser mais fechado, inclusive dessa questão da sonoridade, Preconceito, né? das buscas das Preconceito já com isso. referências, tudo, de ser muito aberto e fugir do estigma do metal, do headbanger, né, daquele metal tradicional. Inclusive esse termo, né, horrível, né, de metal inteligente, metal... provavelmente, talvez até os próprios, a próprio metal tradicional falava isso com desdém, porque falava, ó, os caras que se acham os metaleiros inteligentes, metaleiro de facu, sei lá o que seja, sabe? Alguma coisa assim. E é engraçado que e também teve, eu acho, também uma coisa que o próprio do metal também está um pouco saturado para algumas bandas, assim, talvez de conceito, de forma, porque queriam explorar isso, não queriam... Tem uma parte que me permite, Lu, ler aqui uma parte muito curiosa do seu livro aqui, que eu acho essencial, que a gente ainda falou do AIS e cai também em relação ao lance das mulheres lá, que a gente estava falando, da participação das mulheres tocando, né? Fala assim, essas bandas não se consideravam metal e muitas delas fazem isso até hoje, porque elas não querem ser compartimentadas. Lembro que a Revolver, né, importante revista metal dos Estados Unidos, queria realmente ficar por trás do ISIS. E lhes deu um prêmio Revolver Golden Gods. Acho que para a banda mais criativa. Não me lembro de tudo exato. Nota, na verdade foi para a melhor banda de metal underground. E a banda veio e disse algo do tipo, nós não pensamos que somos realmente uma banda de metal. Não gostamos muito de metal. Obrigado, tchau. E foi realmente com um golpe pelas costas. Para mim é algo do tipo foda-se. Se você vai tratar a comunidade do metal dessa forma, por que devemos apoiá-los? Questiona o jornalista. É um jornalista que é o Bennett que o Luiz cita aqui, né? Eu achei isso sensacional. Aí fala assim, na verdade, a briga entre o Rise e o Revolver foi um pouco além disso, com o vocalista Aaron Turner dizendo que ele e seus companheiros de banda acharam que o evento da revista foi algo um tanto ridículo e meio sem sentido, como aponta a reportagem do site Metal Insider.
publicado na época. A principal bronca da banda foi por conta de uma categoria de premiação, em especial, mulher mais gostosa do metal. Ah, eu sei, eu lembro dessa matéria. Nossa. Aí entendemos o porquê também a galera queria se distanciar um pouco. Eu lembro dessa matéria. Não, é meio doideira, né, cara? Porque, tipo, exatamente desse lance do que veio do Neuroses, né? Desse lance dos caras não querer se vincular a metal ou coisa assim do tipo, né? As próprias bandas mesmo dessa pegada, tipo o Isis mesmo, era uma banda que eles não estavam no rolê do metal, eles estavam no rolê, tipo, mais dos hardcore experimental, né? Tipo, uns hardcore caóticos, tava dando com a Lizzy, com o Converge, com o Dillinger, Exatamente, né? Com o Kevin, né? Porque exatamente os caras não queriam estar naquele rolê do metal mesmo, assim, sabe? Tipo, os caras não tava totalmente fora. Até hoje muita gente não quer, até que é definido como, né, Lu? Tanto que não à toa que depois as bandas, né, o Isis, né, principalmente o Aaron Turner, depois montou o Old Man Gloom, que é um projeto que tem os caras do Kevin, tem os caras do Converge, né? E por aí vai, assim, você vê que os projetos dos caras tá mais envolvido com essas bandas experimentais do hardcore do que necessariamente do rolê do metal, né? Tipo, é interessante, né, cara? Tipo, você parar pra pensar isso, né? Que a mesma coisa que o Marcelo falou também, desse lance, tipo, da galera se distanciar, né, do gênero, né? Mas é uma coisa também que, por exemplo, assim, o próprio black metal mesmo. O black metal, apesar de ser um estilo, tipo, que era para ser totalmente mais, tipo, underground mesmo, tá, essas coisas, você acha muito mais informações sobre black metal do que com pós-metal, sabe? Tipo, e os caras sempre quiseram tentar ser underground o máximo possível, mas, tipo, eles acabam se tornando muito mais relevante, assim, para o meio, sei lá, tipo, de pesquisa do que a galera se preocupar com o pós-metal, assim. Não sei, cara, o porquê disso. Fala aí, mano. Cara, eu me pego pensando numa outra coisa. A gente citou essa coisa do black metal, mas querendo ou não, ainda é um metal dentro das convenções, entendeu? Tipo, todo mundo tem aquele visu, é um estilo consolidado, né? Exatamente. Assim, sei lá, o cara tem cabelo comprido, o cara usa preto, o cara tem algum pentagrama em algum lugar, sabe? Tipo, as pinturas, né? E aí, tipo assim, transpõe essa coisa para esse segmento. Pô, a gente tá falando do Neurose. Pô, o Neurose tocava lá no Gilman Street. Era uma banda punk, cara. Tipo, os caras do Isis também vieram desse rolê. Se você perguntar pro cara do Cult of Luna lá na Suécia, ele também vai dizer que veio mais ou menos desse rolê também. Então, eu acho que, querendo ou não, por mais que haja intersecções entre a cena metal e a cena hardcore punk aí pelo mundo afora, eu não tenho um estudo básico para falar disso, mas assim, existem resistências e existem aceitações também. Então eu acho que, no geral, se a gente colocar lá no contexto, sei lá, meados da década de 90 até começo dos anos 2000, o mundo era outro, as percepções do que era estar no metal enquanto business, assim, eram bem diferentes do que é hoje, por exemplo. Então, eu acho que todas essas questões pesam também por ser uma coisa meio nichada, meio fechada. Pô, a resposta do Aaron Turner avacalhando o evento do cara, entendeu? Ou tipo, assim, eu tô falando isso, não quer dizer que, tipo assim, um é bom, o outro é ruim. Sei lá, o Neuroses lançou lá com o Gelo Biafra, lá pela Alternative Tentacles durante anos, e eles romperam, e rompeu fudido, assim, de tipo, não rola nem ideia mais. Então, tem essas questões, sei lá, para pensar, tipo, teve um documentário lá sobre aquela região lá da Califórnia onde eles moram, o Neurose deu uma palavrinha, o documentário foi financiado pelo Billy Joe do Green Day, entendeu? Que conhecia o Neurose, que gostava do Neurose e tinha adesivo na guitarra também, entendeu? Tipo, eu acho que, querendo ou não, essa origem, assim, essa raiz meio punk, assim, traz pessoas com talvez uma tolerância menor para algumas coisas que tenha que tolerar nesse rock mais aberto, vamos dizer assim. Seria tipo nós e tocar no evento dos caras da Prevent Senior, entendeu? Tipo, Nossa! Colocando no exagero, colocando num campo exagerado, seria meio isso, entendeu? Tipo, você vai num evento de uma revista grande estabelecida, não tem os caras com umas preocupações que quem vem do rolê do punk tem, entendeu? Não.
os níveis de tolerância para alguma coisa são muito mais elásticos, assim, são muito mais espaçáveis do que no nosso, não. Então, eu acho que talvez tenha rolado um embate de visões de mundo pela origem dessas bandas iniciais, entendeu? O Luiz apontou algumas coisas, mas assim, é um palpite também, né? Não tem como. Nenhum de nós assim, fez uma pesquisa apurada sobre o tema para poder cravar isso com todas as letras, né? Mas eu acho que é meio isso. Tinha isso, né? Espírito do tempo, não tem jeito. É o contexto social, cultural, político que o pessoal via dessa época, principalmente relacionado e que estava o metal lá inserido nessa época, e agora Sim. mudou muito. E eu vejo isso o que vocês falaram é muito assim, porque tinha também esse medo, né, de falar, assumir metal, de falar que era do metal também, essa, né, repulsa talvez. Tinha para fugir também desse, né, estigma de rockstar, de metaleiro, de o fanfarrão, de que tinha essa coisa da galera fugir também um pouco desse estigma, né? E até o black metal que vocês até que foi citado, tem todo um conceito, tudo construído. Vamos queimar a igreja. Não, tô falando que é assim hoje, mas tinha uma coisa assim, né, de ser. E aí, o pessoal do pós-metal não tinha isso, né? Não tinha essa. Fugia um pouco. Então, eu acho que também esse de fugir desses conceitos, desses estigmas, também pegou muito para o metal tradicional em relação a essas bandas que estavam surgindo, né? Eu tenho dois palpites aqui. Na verdade, são duas provocações. Assim, eu vou meter um abujanra aqui assim agora. Tipo assim, cara, quando a gente fala disso, será que as pessoas desse universo nosso, as bandas estão tão preocupadas em se assumir sou uma banda de pós-metal? Ou simplesmente quer fazer o seu som, como os caras originais faziam? Ou isso aí é uma maneira das pessoas, sei lá, da mídia que cuida, seja uma mídia underground do nosso rolê, identificar, colocar numa caixinha, ser mais fácil de explicar para as pessoas? E a outra coisa eu esqueci, quando eu lembrar de novo eu peço a palavra. Mas assim, eu fico muito curioso com isso, assim. Ah, lembrei que é outra coisa. A gente falou dessa, tipo assim, existia tipo uma resistência do, sei lá, vamos pegar, sei lá, uma revista, uma Rock Brigade, assim. Você mandava uma demo de uma banda dessa, os caras não iam conseguir identificar, entendeu? Tipo, era um negócio muito fora do rolê dos caras. Do mesmo jeito como os caras tratavam, sei lá, quando surgiu o tal do new metal, entendeu? Que tipo, era uma coisa execrável para várias dessas pessoas. Por quê? Porque não era o convencional. Não tinha gente de cabelo comprido, cara. Não tinha gente com roupa de couro, sabe? Não tinha palhetada, sabe? Sei lá, faltava os elementos fundamentais que faziam os caras entenderem aquilo como metal. Basicamente é isso. Então, quando você tira esses elementos, fica meio difícil para esse circuito compreender o que é isso, entendeu? Tipo, sei lá, eu fiz essa piadinha da Rock Brigade assim, cara, eu lembro que, sei lá, uma banda do rolê nosso mandou e os caras falaram, mano, é tipo um Tervete Cadete. Não tem nada a ver com Tervete Cadete, entendeu? Mas era o quê? Era como o cara conseguiu identificar. Foi o que o cara conseguiu identificar e para ele virou meio que aquele modelo, entendeu? Então, perpassa por todas essas questões. São várias questões que a coisa se entrecruza, né? Então, era isso. Cara, Você acha, Lu? O Mazeto? Mazeto. Principalmente isso que o Marcelo falou, o que você acha disso? Você acha que é tipo, também cai muito nisso também, por exemplo, que as bandas, a gente às vezes não. Eu acho que eu concordo com ele assim, muito. A gente não fala, pô, a gente vai fazer uma banda de pós-metal. Eu creio que muitas bandas surjam depois disso, desse período do que a gente vivenciou, que já pensam assim, vamos montar uma banda de pós-metal, pós-black metal. Mas a gente que pegou isso tudo lá de antiga, é simplesmente só um rótulo para poder classificar um tipo de som e poder vender, ou poder pelo menos explicar o que é. O que você acha, assim? Eu acho que o pós-metal tem uma diferença, por exemplo, com o pós-punk, né? O pós-punk foi um negócio de ruptura que veio logo depois do punk, ali poucos anos depois, até tipo o John Lydon com o Peel tinha uma intenção ali de romper,
E pelo menos nas bandas da Inglaterra do pós-punk você tinha um som bem marcado ali, né? Sempre com o baixo, aquela coisa, atmosfera, ambiência. Estados Unidos era mais misturado, né? Você tinha o Suicide, tinha, sei lá, o No Wave, que era uma coisa mais bagunçada, assim, vamos dizer, mas o pós-punk tradicional era mais uma coisa mais organizada e tinha meio que uma intenção ali, né? O pós-metal, que ele veio logo depois, o pós-metal e o pós-rock, como eles foram meio que termos criados, foram assim, respostas que vieram décadas depois que o rock e o metal já existiam, não tinha essa ruptura talvez tão forte, né? Tão, tipo, queremos fazer uma coisa contrária ao que está rolando, tipo, sei lá, o Joy Division, você compara com o Ramones que tinha saído um ano antes, sei lá, 2 anos antes, é uma coisa meio louca, assim, né? Que Verdade. o pós-metal, eu não sei se foi uma coisa se foi uma ideia assim da mídia, assim, de meio que tentar classificar isso, né? Porque querendo ou não tem elementos do metal, mas ao mesmo tempo, se olha as capas do Isis, não parece uma banda de metal, né? Parece uma banda de qualquer coisa menos de metal, assim, Uhum. né? O Neuroses já não, o Neuroses tinha já uma coisa, talvez por ser mais antiga, ainda não tinha essa coisa que a gente está falando do Isis, de já ter a forma mais pronta, né? O Neuroses depois começou a ter capas que eram menos metal, vamos dizer assim, né? Mas no começo ali, até o True Silver in Blood, as capas eram meio feias no bom sentido, assim, né? Elas não eram umas capas tão bonitinhas, assim, né? Igual o Isis já tinha uma coisa diferente, de buscar coisas diferentes. Enfim, dei uma viajada total aqui. Mas é isso aí, Não, não é mas eu acho Estamos aqui assim. para isso, mano. Estamos aqui para viajar, cara. para viajar. Eu tenho uma opinião que assim, que eu acho que esse, na verdade, esse negócio do gênero pós-metal, eu acho que assim, esse negócio da galera querer classificar essas bandas como pós-metal, porque eu acho que é uma coisa que o Eric comentou comigo também, tipo, vocês comentaram aqui agora, que, igual vocês falaram, tipo, até então, quando vocês conheceram essas bandas, vocês não conheciam como pós-metal. Ninguém chegou para você e falou, isso Não, aqui é uma banda de pós-metal. Não chegaram para você. Depois, assim, eu acho que esse termo começou a vir agora, tipo, sei lá, com a internet e esse negócio do, sei lá, eu vou colocar mais à frente em relação agora a essa cultura de streams mesmo, né, de montar playlist, essas coisas, de, por exemplo, um Spotify da vida, um Deezer, separar as bandas por gênero para ficar mais fácil identificar, né, e separar tal. Eu acho que, tipo, sei lá, não só o Spotify, o Bandcamp e tal, e hoje em dia, assim, sei lá, se você colocar no Bandcamp, colocar pós-metal lá, vai ter uma tagzinha pós-metal que vai aparecer, tipo, lá, um monte de banda daquele gênero. Fica mais fácil para a pessoa identificar isso, esse tipo de som, e sei lá, e montar ali a sua playlistzinha desse estilo, entendeu? Eu acho que para a cultura de hoje, assim, de consumo musical, tem essa necessidade de ter essas tags, entendeu? Eu preciso saber o que essa banda é, porque eu gostei disso e eu quero conhecer outras coisas parecidas com isso, né? Eu acho que meio que se popularizou com isso, né? Eu acredito, sei lá, eu tenho essa impressão, né? Não sei se vocês chama-se concordam. divisão social da arte, ou divisão social da cultura. Entendeu? Não, que vai colocando para compreender. Mas é engraçado isso que a gente está conversando, porque nós, acho que tirando o Luiz, é um dos caras que mais manja de banda e conhece, fala o Luiz apresentador, né? Que tem dois Luiz, o Luiz e o Luiz Mazeta. Luiz Alckmin e Luiz Mazeta. Mas, tirando a gente, nós quatro aqui tocamos, né? Somos musicistas, enfim. E é engraçado, talvez porque quando a nossa geração, que eu já citei, essa gente mais velho, pegou essa fase, acompanhando essas bandas seminais, né? Que a gente está falando do pós-metal, as nossas referências não são do estilo. A Muri tá aí de prova para a gente tinha referência nas bandas, nas outras bandas, isso sim. Falar, pô, eu gosto, eu acho foda isso aqui do Godspeed, eu acho foda isso aqui do Ice, isso aqui do Neuroses, é uma coisa que tá tocando, mais do estilo, falar, pô, a gente vai fazer pós-metal. Não, eu fiquei sabendo que eu tocava pós-metal muito depois, tá ligado? E não sabia que tocava pós-rock e pós-metal. Isso aí foi depois de classificação, assim, da galera falar. Então, eu acho que, não sei, pelo menos pra gente, eu sinto isso também. E saber, e uma coisa que também a gente falou, né, da repulsa talvez do metal tradicional, ou seja, em relação ao pós-metal, alguma coisa assim, uma certa barreira, mas também teve depois o contraponto, né? Depois dos anos 2000, principalmente
já falaram 2010, a internet disseminou muito essas bandas, né? Começou, através da internet, a gente conheceu banda no mundo inteiro e poderia, não é, rapidamente baixar álbuns, enfim, principalmente depois disso aí. E mudou um pouco a situação nesse sentido, né? Tanto que virou uma coisa assim dos festivais que abraçaram, surgiram vários festivais centralizados nessas bandas. Inclusive uma estética também de muita gente que você fala assim, cara, mas o som não é pós-metal. Você vai falar, sei lá, Imarruti, vamos dar um exemplo. Mas ela está inserida ali no meio, ela já participou de uma banda que tinha influência, ou, né, enfim. O que, sei lá, eu não sei. E eu acho que mudou um pouco também, né? Essa aceitação, agora tem uma aceitação em relação a isso. Inclusive de uma galera que organiza esses projetos e eventos relacionados ao metal, né? Não sei o que vocês acham, assim. Pelo menos eu sinto isso, né? E virou uma coisa assim, pô, tem o Doom, tem o Sludge, tem, sei lá, o próprio Hardcore Caótico agora voltou, e tá tudo meio que brincado isso aí, né? E os festivais abraçaram isso, né? Eu acho assim, Eric, por exemplo, eu concordo plenamente com você, que você falou desse lance da popularização na internet. Eu acho que os festivais também ajudou muito aí, por exemplo, hoje em dia, tem a galera sabe o que é um road burn da vida, sabe o que é um dunk, entendeu? Tipo, são festivais que são focados para esse estilo de som e tal, e eu acho que a galera tá mais interessada nisso, né? Eu acredito que isso com certeza contribuiu bastante, né? Também eu acho que contribuiu também para a galera que quer fazer som novo, tá tipo ter essa referência, né? Tipo saber que tipo eu gosto desse tipo de banda e eu quero procurar esse tipo de banda, quero fazer esse tipo de banda, entendeu? Tá, concordo. O que Uhum. vocês acham? Vocês acham? Cara, eu pensei que tava com o microfone desligado, desculpa o mico aí. Mas enfim. Cara, eu assim, só assino embaixo do que vocês falaram, porque assim, o poder de disseminar. Cara, quando, sei lá, eu conheci o Neurose, por exemplo, eu conheci por uma fitinha que o Pierre gravou para mim, porque ele tinha conhecido antes, ele tinha comprado CDs, e nessa troca. Cara, olha o gap, ou seja, se eu não tocasse na banda dele, ou não conhecesse ele, eu não teria acesso a isso, ou teria esse acesso muito mais tardiamente. A velocidade de informação da internet potencializa as coisas, e ela facilita que pessoas com interesses em comum se agreguem, entendeu? Então, tipo, eu acho que é meio que usar uma frase do Eric de novo, tipo, é o espírito do tempo, cara. A gente viu a aceleração da informação acontecer em tempo real, a olhos vistos. Verdade. E o impacto disso tá aí, cara. Hoje, pós-metal, ele é, assim, dentre todos os significados, é também uma tag para você organizar no streaming que você escolhe, entendeu? Então, é isso. Eu percebo que é muito isso. Assim, teve vários estilos musicais que se beneficiaram dessa transformação, tipo, da velocidade da informação. Eu lembro, cara, quando eu conheci o disco do Gorilla Biscuits, que não tem nada a ver com esse assunto, o disco tinha sido lançado há 6 anos antes. E aí eu comecei a notar no correr do tempo que eu estava vendo os discos tão logo eles estavam sendo lançados. E hoje a gente pode dizer, sei lá, se o Amen-Ra lançar um disco hoje, todo mundo no mundo vai receber o disco ao mesmo tempo. Uhum. Então, e isso impacta de que maneira? Você tem acesso a ver, sei lá, para gente que é músico, você tem acesso a ver o equipamento que os caras usam, você tem acesso a ver, tipo, o setup do cara ali no palco, etc e tal, ver como é a performance do cara num show ao vivo ali, num show pequeno ou num show grande. Cara, imagina isso só para quem é consumidor, que está totalmente descompromissado dessas outras questões. É maravilhoso, entendeu? É maravilhoso. É tipo, é um cardápio sem fim, entendeu? É uma refeição, tipo, é um grande mesão de rodízio sem a hora da conta, tá ligado? É tipo muito foda. É animal. Foda. Uhum. E você, Mazes, o que você acha aí, cara? Cara, eu acho que é meio isso, assim, eu acho que a gente tá naqueles tempos pós tudo, assim, né? Pós-moderna, pós-contemporânea. Tava vendo esses dias o Bauman. cartaz do Bauman. Wacken,
E é muito doido, assim, você imaginar que o festival como Wacken tem como headliners o Slipknot e o Judas Priest, aí Pois é. tem Limp Bizkit com New Model Army O também, Wolves in Throne Room, cara. É, ou Nossa. seja, é tipo tudo misturado num pacote só, assim, o Hellfest também, né? O É. Neurosis já tocou no Psycho Las Hellfest várias Vegas vezes. também. Exato, que é essa mesma exato. pegada, toca É. Alice Cooper, Cult of Luna e Carcass no mesmo Pô, o dia, assim. festival que a gente viu hoje lá na Inglaterra, lá, como que chama O lá? Damnation, né? The Damnation. Nation, É. Um line-up maravilhoso lá, com Carcas, com É. as bandas de black metal francês lá, pós-black metal. Pô, Mas eu acho mó legal, eu espero um dia que a gente possa abrir pro Limp Bizkit aí, quem sabe. opa! Dá licença, hein? Dá licença. Ia ser um showzaço, cara, com certeza. O que você acha, Maurício? Você acha que é isso aí mesmo? Hoje em dia tá tudo tão aberto, tudo tão misturado, que é isso, né? Nada mais tem limite, nem os eventos. O que é ótimo, né? Porque ajuda a difundir cada vez mais tudo para outras pessoas de outros rolês, que é tipo isso, né? Vai para um festival ver uma banda que não tem nada a ver, um new metal, assim, das antigas, e vê lá e conhece, tipo, o pós-metal. A Sim. pessoa vai lá e, né, Verdade. sai da caixinha. Isso é legal. Legal. Com certeza. E assim, assim, só para a gente já finalizar aqui, bandas novas, assim, vocês acham que tá vindo, mas tá renovando? Ou vocês acham ainda que tá naquele negócio, tá preso ainda naquelas bandas seminais? Fala, Eric. Não, professor, eu ia justamente ao encontro que você tá falando, ia perguntar para todo mundo. Ia perguntar exatamente qual é o futuro? O que vocês veem do pós-metal, né? Isso eu ia só complementar. Eu ia esperar você terminar, mas eu ia falar isso. O que vocês veem em relação a essas bandas? Isso que o Luiz falou, se estão aparecendo bandas novas, o que vocês esperam disso, o que vocês estão enxergando, enfim, né? Uhum. Para a gente contextualizar isso aí. Cara, posso? Mande bronca. Cara, eu acho que assim, mano, o jogo tá aberto. A gente não pode esquecer uma coisa importante. A gente tá em contexto de pandemia, e isso aí meio que deu uma meio impactada na coisa. Sei lá, a banda que talvez estivesse produzindo alguma coisa para lançar demorou, vai acabar demorando para lançar, ou talvez se estava num processo de escrita, talvez vai ficar mais concentrado e esse tempo concentrado vai gerar outras coisas. Eu acho que assim, como o estilo ele é muito aberto, cara, eu acho que assim, sem querer meter o futurólogo aqui na história, mas assim, eu acho que as pessoas elas vão buscar novos elementos, cada vez mais novos elementos para incorporar e enriquecer a sua música, entendeu? Sei lá, o disco do Amen-Ra, o último, ele já não é tão parecido com o anterior, por exemplo. Só para pegar uma coisa que está dentro do nosso segmento e algo que a gente viu ao vivo, vamos dizer. E viu ao vivo as portas da pandemia que Portas estourou. do Apocalipse. Uhum. Exatamente. Então, eu acho que assim, o futuro ele é muito promissor, cara. Eu acho que vai abrir muita coisa. Eu acho que as bandas vão buscar novas referências. Sei lá, o Luiz citou a própria Mirkur lá, aquela mina lá que ela faz, tipo, se você for ver, a grosso modo, é tipo um folk escandinavo misturado com metal e outras coisas. Eu acho que o caminho é meio esse, entendeu? As pessoas vão buscar, sei lá, você pega, comparando entre si, as bandas são muito diferentes, entendeu? Do Sinistro lá de Portugal ao Solstafir, ao Amen-Ra, sabe, ao Omega Massive, por exemplo, assim, essas bandas não tem nada a ver uma com a outra e ao mesmo tempo, por algum espírito, alguma noção de ideias, elas acabam se encaixando. Eu acho que esse movimento vai acabar se intensificando com o pós-pandemia, já que a gente está falando em tantos o pós-pandemia, eu acho que oferece um pouco isso, assim, tipo, porque é muito tempo enclausurado, é muito tempo para pensar, é muita introspecção, e eu acho que isso vai impactar as bandas que se interessam por esse estilo das maneiras mais variadas, entendeu? Sei lá, fazendo um merchan nosso, o silêncio como respiração, ele é um puro fruto da pandemia antes da pandemia, entendeu? Tipo, sabe? Verdade. Porque o contexto anterior ele já era pesado. O nosso contexto social que influenciou a escrita do disco já era pesado. A gente já tem outras composições e
a minha maneira de escrever já tem outras coisas me incomodando que vão refletir nas letras. E eu tenho certeza que isso vai refletir no jeito do Luiz tocar, dos outros caras tocarem. Isso só para colocar na nossa experiência como pessoas que participam desse momento, como bandas que criam dentro desse momento. Então, eu acho que, é muito promissor, assim, porque não tem amarras, né, cara? Você não tem que ter, sei lá, rebite, cabelo comprido, sabe? Tipo, você não tem que ter indumentário. O negócio é mais amplo. Então, quanto mais amplo, eu acho que é tipo Big Bang, entendeu? A tendência é só espalhar cada vez mais. O Cult of Luna gravou com o Mark Lanegan, né, nesse último disco. Aquela Foi. banda lá, o Tal, não sei como é que fala, gravou o disco só de covers grunge. Ah, que beleza. O Mark Lanegan gravou cover da Chelsea Wolfe, enfim, acho que essas coisas, até essas bandas que dos anos 90 que eram meio bandas novas até pouco tempo atrás, hoje já são classic rock, para essa geração de bandas que tá aí já tem essa influência maior também. E, tipo, bandas que até em pouco tempo atrás o grunge era tido como o maior assassino do metal da história, né? É, verdade. E você, Murray, o que você acha aí do futuro aí? Nem vamos Eu acho que é isso comentar. aí, o pós-pandemia aí vai trazer muito material novo, porque é muita banda escrevendo, e assim, hoje em dia tem internet, né? Então as pessoas conseguem escoar pela internet, né? Mesmo, de repente, o show não estando ali 100%, né, ainda, mas dá para escoar esse material todo aí, que com certeza muita banda tá pré-produzindo, ou vai começar a gravar ainda, ou, sei lá, uma galera já gravou, né? Então, assim, vai ter com certeza muita coisa mais deprê, puxando para baixo, então que já é inerente ao estilo. Então, assim, sabe, É só que eu quero. apocalipse, vai rolar. Então, eu acho que assim, a tendência eu acho, dias brilhantes para o pós-metal. Opa, tá frutífero, né? Tá tudo conspirando a favor. Opa! Tudo conspirando a favor. Engraçado que a gente fez a gente fez o programa agora fez o pós-metro que a gente está fazendo agora, né, gravando agora, antes do pós-rock, né, que a gente está enrolando com esse pós-rock porque eu sei que vai dar espinhoso pra caramba, porque a gente chegou à conclusão que, falando do futuro, né, do pós-metro, tem muito a ver com o do pós-rock também, porque o pós-rock chegou numa quando você encontra uma fórmula e satura aquilo de um jeito, muitas bandas padeceram disso. E a gente já enumera, né, várias, tipo Explosion in the Sky, caíram numa forma repetitiva que exauriu a galera. E isso cai também em outros estilos, tipo Doom, putz, não vou falar, mas um monte, todos os estilos. Isso é de tudo, né, de todas as esferas. Acho que da cultura mesmo, né? E talvez da vida, mas enfim. E do pós-rock, eu vejo isso como as bandas tiveram que se reinventar muito, assim, muito. Então, umas foram que nem o Mogwai, partiram para as trilhas de filme, música eletrônica, outras que eu vejo que conseguiram foram para o metal, mas eu falo mais do pós-metal, o black metal. O black metal foi para o shoegaze. Então a gente está vendo que algumas coisas ali estão se imbricando, estão, né, assim, né, entrelaçando e assim, mesmo, né? exatamente. E eu acho que isso talvez seja algo recorrente agora. Não que não vai existir coisas que a gente fala, pô, tem uma banda, né, que faz um som mais, sei lá, um resgate dos anos 80, que seja 90, mas tem muitas bandas interessantes, assim, que você vê, cara, tipo, lembra, alguém me mandou uma banda desse dia que era um grind com shoegaze, que eu falei, caralho, velho, tipo, o bagulho é muito... Alguém me mandou... Foi eu que mandei, que é o Grind Gaze lá, né, que é uma banda de Grind Gaze. Então, assim, mano, é um negócio assim, que eu vejo isso, assim, eu vejo... ultimamente, por exemplo, pessoalmente, eu tô ouvindo muita coisa que tem a ver com black metal, que chamam de pós-black metal, black metal atmosférico, que muita gente do black metal falou que não é, mas a gente vê lá, né, e isso tá premiando vários estilos, assim, né, e isso as coisas vão eu acho que se reinventando, não tem jeito, não tem como fugir, né, e agora, no tempo da pandemia, imagina, todo mundo parado, ouvindo coisas diversas, de vários lugares e várias referências, né, então não tem como, eu acho que isso só vai enriquecer mais, enfim. Né, com certeza.
Eu acho que assim, né? Eu concordo plenamente com tudo vocês aqui, só para fechar. Eu daria exemplos assim, por exemplo, uma banda que para mim ele está agregando muito isso desse lance do que foi o pós-metal, mas com os elementos que criou o pós-metal, né? Por exemplo, tem uma banda que eu gosto que é o Conjurer. O Conjurer, ele pega elementos do pós-metal, ele pega elementos do black metal, do sludge, e coloca tudo tipo, faz uma coisa só, um som, que, cara, você lembra todas elas, mas não é uma cópia. Você vê que são as referências, elas estão ali, entendeu? E sabe, por exemplo, um exemplo bom esse do Conjure, que é igual outras bandas também, mas que você não é um bagulho que o cara fala, eu vou fazer isso, eu vou misturar pós, igual tinha antigamente, vou misturar rock com samba, não é isso. É algo que o cara tem na alma, ele vai absorvendo aquilo e aquilo vai se materializando, de uma forma que você vê, pô, cara, olha, isso aqui é um processo natural, você percebe, você sabe quando, e é justo, porque você sabe quando essas bandas fazem isso, é um processo natural e é um processo que é totalmente orgânico, assim, sabe? Então você não é algo forçado. Então isso eu acho muito, muito foda. É um bom exemplo isso aí. Sim. Lembrei do Unearthly Trance, que tinha essa pegada também de misturar doom, black metal e pós-metal. Uma banda também que ninguém nunca chegou muito a lugar nenhum, infelizmente, mas era uma banda muito boa, né? É verdade, Lu. Bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado. Bom, mas eu acho que deu pra gente dar uma passada aqui, né? Falar sobre o pós-metal, né? Passamos aqui, falamos. Aí, ó, eu espero que vocês tenham anotado aí, tem com o caderninho, porque a gente falou um monte de banda aqui. Então vão lá, faz o dever de casa, pega lá as bandas e vão escutar, né? Então, vai ter link de tudo, né? Na descrição, né? Nossa, a gente podia fazer uma playlist, né, desse episódio. Eu acho que seria uma boa. Eu acho. Montar uma playlist desse episódio também. Preferidas. Guarda isso aí, cara. Eu acho que a gente poderia fazer uma playlist, deixar disponível pra galera, daí tá todas as bandas aqui que a gente comentou, né? E você entra lá no Spotify, segue lá a playlist. Tá? Inclusive a banda dos participantes, né? Com certeza. Essas aí tem que estar na cabeçote ali, né? E, cara, novamente eu queria agradecer a participação aqui do Mazeto, do Marcelo, da Muri aí. Foi muito legal a participação de vocês aí, pô, sensacional. Espero mais vezes que vocês possam voltar mais vezes aqui. O Mazeto já é de casa, ele já pode entrar, já abrir geladeira, já pode usar banheiro de porta aberta, isso aí já. E já cruzado. Esse aí já é de casa, já. O Marcelão também vai ficar o convite aí para os próximos episódios. A Murilo também é outra também que já é de casa também, pode vir quantas vezes quiser também. E é isso. Pessoal, eu só queria deixar aqui, se vocês quiserem, o Marcelo, o Luiz, quiser deixar aí os links dos projetos de vocês aí, divulgar, fiquem à vontade também. O espaço está para isso aí, cara. Fica à vontade. Nossa, eu queria agradecer. Obrigadão de novo pelo convite. Desculpa se eu falei muita groselha ou fiz devaneios que não chegaram em lugar nenhum, que eu me perco às vezes no meio, né? Aquela coisa meio confusa. Acho que a pandemia ajudou nisso também. Não, cara, para mim foi super didático, cara. Para mim foi super didático. Para mim, tranquilo. Eu nem tô falando ironicamente, realmente eu gostei mesmo. Mas valeu de novo mesmo, foi bem legal para dar. É bom, né? Porque a gente não vê mais os amigos. É sempre bom poder conversar aí. É sempre um prazer. Uhum. E quer deixar aí algum link de algum recado aí de algum projeto seu aí para a galera divulgar? Eu tenho publicado as entrevistas no Screen Yell, que é o que eu tenho mais feito nessa pandemia, entrevistar bandas e para não ficar louco. Uhum. O Eric está mostrando os livros aí. Eles estão disponíveis ainda. Não esgotaram, olha só, tem que esgotar. Não, depois desse episódio vai esgotar, pode ter certeza. Nossa. Acho que é isso aí, gente. Obrigadão de novo aí. Valeu, cara. E aí, Marcelão, e você aí, cara? O que você quiser deixar aí pra gente despedir? Tá sem áudio. Nossa, que micão da pandemia, né? Puta merda. Mas enfim. Cara, eu queria agradecer de novo o convite de vocês. Muito do caralho isso, assim, participar dessas coisas, assim, dá um sopro de esperança e de bem-estar, tá ligado? Tipo, tem sido cada vez mais difícil sobreviver com o mundo do jeito que ele tá, então
Quanto mais a gente investir em iniciativas assim, melhor a gente vai ficar, tá ligado? Pode não resolver os problemas do mundo, mas pelo menos um pequeno bem-estar a gente ganha. Pô, fiquei muito feliz de rever a Muri, de rever o Eric. O Luiz, Luiz Mazeto, né, cara? Meu sócio, né? O que eu posso falar? Então, diga, pode falar. Não, é o sócio, né? Meu sócio, porra. Tipo, uma persona indissociável da minha pessoa. Então, poder fazer isso é gratificante pra caralho, assim. E é isso, cara. Eu queria deixar um recado para as pessoas, para elas continuarem com a cabeça aberta, para elas continuarem pesquisando, sabe? Se permitirem ouvirem outras versões, outros lados, tipo, de ter senso crítico, sabe? Exercitar o senso crítico. Exercitar o senso crítico não é só a gente descer porrada em quem precisa, porque tem um monte de gente que precisa de porrada, na real. Mas é manter a mente oxigenada para pensar melhor, né? Então, se for para deixar alguns links, eu gostaria de fazer o meu merchan pessoal. Acessem o Obra Fechada, que é o podcast que eu faço, eu lanço toda sexta-feira. Ele está em todas as plataformas aí, está no Deezer, está no Apple Podcasts, está no Google Podcasts, está no Spotify também, mais um monte que eu não vou lembrar o nome, mas é isso, é feito com carinho. Assim, a desculpa é de usar as obras, mas no final das contas é um podcast sobre pessoas, sobre as pessoas que escreveram, que compuseram, que filmaram as coisas que a gente gosta, e as pessoas que se identificam com essas coisas. Então, assim, se vocês encarecidamente puderem passar por lá, eu agradeço, porque é legal ser ouvido. Então, é isso aí. Obrigado de novo, e a gente se vê aí. Boa. E também lembra que a gente vai deixar o link aí do Basalt aí também para vocês ouvirem aí também. Escutem, comprem as meshes, vão lá, comprem os discos, tá lá disponível lá. O vinilzão bonitão, eu já vi ele físico, é um filé. Para você que é colecionador aí, vai ficar maravilhoso ali na sua estante. Além do som, nosso, acho que... cara. Filhote nosso. Olha aí, tem que deixar orgulho aí, orgulho dos pais. O filhote da Muri também, viu, cara? Porque a Muri trabalhou nesse disco aí. Menção honrosa, aliás. Aí, ó. Esse disco saiu graças à mão de Muriel Cury, rapaziada. Aí, Muriel Cury fez esse disco. Melhor coisa, hein? Trabalhar com prazer, com coisa que gosta, hein? Trabalhar com coisa que gosta. Melhor coisa do mundo, viu? E você, Muri, quer deixar o recado aí pro pessoal? Despedida? Eu acho que é isso. O Marcelão falou tudo aí, galera. Mente aberta. Vamos ouvir que vai vir um monte de coisa aí, com certeza, nesse pós-pandemia, se é que esse pós-pandemia vai existir, né? Então, vai ter muita coisa, com certeza. Muita produção aí que vai sair. E sempre cabeça aberta, ouvindo as novidades, ouvindo as coisas, sem preconceitos, sem restrição de gêneros, de repente nem pensar o pós-metal como pós-metal. É isso aí, vamos ouvir o que vê. É música boa, acabou, né? Sem rótulo. Com certeza. Eu acho que é isso aí. E links também, Labirinto, a gente bota aí e tudo mais. Pode deixar, vai estar tudo disponível aí. Bom, e é isso aí, Ericão. Então, acho que já encerramos por hoje aqui, né? Quer deixar o último recado aí? Professor, tem que falar minha polêmica antes de terminar esse programa. Vamos lá. Eu só nem queria falar. É só uma frase. Para de chamar essa porra de rock triste. Pronto, acabou. Boa. Boa. Aí, ó. Você sabe de quem ele tá falando. Soltou o microfone assim, ó. Soltou o microfone assim, ó. Cara, eu já ouvi gente falar assim, Basalt, a banda lá de black metal de hipster, então, tá ligado? Nossa, black metal de hipster é pesado. Pesado. Né, cara, estamos aí sobrevivendo, nada demais, nada de novo no front. Ai, mano, tá certo. Bom, mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí para quem ficou até o final aí do episódio. Lembrem de deixar os comentários aí das suas bandas que a gente não falou aqui, que vocês acham que eram importantes aí para a cena do pós-metal. Deixa aí os comentários. Se você gostou do episódio e quer que a gente faça algum
relacionado mais específico a uma banda específica, tal, deixa aí seus comentários também, que vocês querem. Falem mais sobre os discos do Wise, falem mais sobre os discos do Neurose. Deixa aí os comentários. A gente está aqui de acordo com o que vocês pedirem para a gente, tá, pessoal? E lembrando também, compartilhar, logicamente, né? Se você curtiu esse episódio, se você não curtiu, também compartilha, não tem problema nenhum, você não vai perder 5 segundos da sua vida fazendo isso, e vai estar ajudando muita gente, beleza? Mas é isso, pessoal, muito obrigado, ficamos então aí, daqui a 15 dias voltamos com mais um episódio do Inomináveis Podcast, e fica o grande abraço aqui do Luiz para todo mundo, e até a próxima, valeu!